Colégio de Apoio, Português 1, professora Simone Santana. Essa é a aula de gramática do 6º ano do ensino fundamental e essa é a semana 8, aula 1 de gramática da semana 8, e nós vamos realizar uma revisão do 4º bimestre, tá bom? Do conteúdo do 4º bimestre de gramática. Bom, nos blocos dessa aula nós vamos trabalhar no caso, 4 assuntos. O primeiro assunto vai ser sobre frase, o segundo sobre oração, o terceiro sobre período e o último nós vamos falar um pouquinho sobre acentuação, tá bom? Bom, a sequência das palavras com sentido completo, né, ou quando passa uma informação, quando há uma comunicação, é chamado de frase. Então, a frase é uma situação comunicativa. Então, quando eu me comunico com alguém, é uma frase. E a frase, ela é o enunciado, o sentido mais completo e a menor unidade da comunicação, né? Então, a frase ela pode ser formada somente por uma palavra, como olá, oi, e ela também pode ser uma frase bem grande, né? Essas frases, quando elas não têm verbo, é chamado de frases nominais, como oi, olá, bom dia. E quando elas têm verbos, elas são chamadas de frases verbais. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Nas frases nominais, bom dia, socorro, fogo, que belo dia, ora bola minha, Virgem Maria, silêncio, né? Minha bicicletinha do pneu furado. Então, são chamados de orações nominais, porque elas não têm verbo. Quando elas têm verbo, que é o caso da segunda coluna, fala assim, você foi ao mercado, o verbo foi é um verbo, cale a sua boca, o verbo cale é um verbo, a palavra cale é um verbo, vamos à festa, a palavra vamos é um verbo, estudarei é um verbo, vou é um verbo, e foram aí, João e Maria foram ao mercado, eles fizeram uma ação, então se é uma ação, é um verbo. Se tem um verbo na frase, é chamado de frases verbais. Se não tiver verbo, são chamadas de frases nominais. As frases verbais ou nominais, elas têm uma classificação, são 4 tipos, que são as interrogativas, aquelas que fazem perguntas, as exclamativas, aquelas que mostram um sentimento, exprimem um sentimento, as declarativas, aquelas que declaram algo afirmativo ou negativo sobre algo, e aquelas que são ordem, cala a boca, fica quieto, ou uma solicitação, oi, por favor, pode pegar isso? Né? Então, quando é um aconselhamento, um pedido ou uma ordem, é chamado de frases imperativas. A gente já viu isso na aula, já fez até exercício sobre isso. A gente só está dando uma pincelada como revisão, ok? Bom, no segundo aí nós vamos falar sobre a oração. Então, a oração é uma frase com verbo. Tem verbo, então é chamado de oração. Então, oração é uma frase com verbo, é uma frase organizada em torno de um verbo. Não existe oração sem verbo. Existe frase sem verbo, que é chamada de frase nominal. Mas oração é a comunicação e a utilização de um verbo, tá? O verbo pode encontrar no início, no meio ou no fim da frase. Olha o exemplo, eles fugiram, tá no final da frase, e o verbo, a ação de fugir, né? Então, esse aí é uma oração, é uma frase com verbo, uma frase verbal, é uma oração. Olha só, a casa estava vazia. O estava também é um verbo. Então, nesse caso, eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, ok? Agora nós vamos trabalhar o terceiro tópico, que são os períodos. Os períodos, eles são marcados por ideias completas e que eles têm um verbo, tá? Ou seja, ele é formado por uma oração, uma ou mais oração. Quando ele é formado somente com uma oração, é chamada de período simples, tá? Então, olha aqui, ó, período simples, quando ele é uma oração, tem somente um verbo em ação, ou seja, quando tem somente uma oração. Quando ele tem mais de uma oração, ele tem mais de um verbo, ele é chamado de período composto. Vamos para a prática? Olha só, período simples, constituído por uma oração, período composto, constituído por mais de uma oração, né? E aí nós vamos, olha, todos somos gratos. O somos aí é o verbo, a palavra todos está errado. O M trocou lugar o M do M pelo D, né? Então, todos somos gratos. Então, período simples, o verbo somos, está no período simples que só tem um verbo. Agora, olha aqui, a casa estava vazia e cheirava mal. O verbo estava um verbo, o verbo cheirava o segundo verbo. Então, se eu tenho 2 verbos, eu tenho um período composto, né? Então, quando eu tenho um período composto, olha aqui, ó, outro exemplo. A menina cantou, gritou durante a festa. O verbo cantou, o verbo gritou e os dois formam o período composto novamente, tá bom? Agora o último é sobre acentuação.
E sobre acentuação, é bem importante nós lembrarmos que a acentuação é o uso de símbolos escritos sobre determinadas letras com o intuito de representar uma regra aplicada por determinado idioma quanto à acentuação da palavra, interferindo na forma de pronunciar e também no seu significado. Então, nós temos 3 tipos de acentos que nós utilizamos, né, normalmente. É o acento agudo, que traz um som agudo para a letra onde ela está acentuando. O acento circunflexo, que traz um som mais fechado. E o acento grave, que traz um som mais arrastado, né, mais longo e também aberto. Tem o tio, mas o tio não é um acento, tá bom? O tio, ele é um sinal gráfico. Tá bom? Então, olha só, acentuação gráfica, classificação da acentuação gráfica. Quando o acento está na última sílaba, é chamado de oxítona. Quando ele está na penúltima sílaba, ele é chamado de paroxítona. Quando ele está na antepenúltima, ele é chamado de proparoxítona. Nós vamos falar sobre isso agora. Olha só, as oxítonas que são acentuadas são aquelas terminadas em A, E, O e em, tá? E os seus plurais. As, es, os e ens. Tá aí os exemplos. A tia Simone já até trabalhou com isso na sala com vocês. As paroxítonas são aquelas que estão terminadas em L, us, aliás, I, us, R, X, N, L, ão, ditongo, PS e ons, tá? E aí tem os exemplos aí que a tia Simone colocou para vocês. As proparoxítonas, né? São aquelas que são todas elas são acentuadas. A Simone botou o gráfico errado aqui, mas são todas aquelas palavras que são acentuadas. Nós teremos mais uma atividade onde vocês vão poder revisar vão praticar essa revisão de uma forma mais prática, tá bom? Que a tia Simone precisava de dar uma revisão falando novamente sobre, revisando todo o conteúdo, e depois eu vou dar uma atividade para vocês realizarem essa revisão valendo notinha para ajudar vocês ao fechar da nota, ok? Obrigado, tenham um bom dia.